E aí galera, então, beleza? Queria hoje falar sobre os Enzos e as Valentinas. E no final eu vou falar sobre uma questão aqui que eu vi nos comentários aqui. Eu vou fazer uma fala sobre esse assunto do que estava nos comentários aqui. Bem, as mulheres que entram no carrossel de pica, né, seguindo a onda do feminismo, né, de empoderamento, de nariz em pé, né, ninguém manda nas mulheres, ninguém põe limite nas mulheres, elas fazem o que quiserem, né, a mulher precisa do homem como precisa, do mesmo jeito que precisa de uma bicicleta, um peixe precisa de uma bicicleta, né, então assim, elas fazem o que querem, ficam na putaria, promiscuidade, depois arruma filho, aí elas arrancam pensão dos caras, e depois se fazem de vítima da sociedade, né, quando querem, depois se fazem de mulheres guerreiras quando querem também. Qual é a grande questão? As mulheres, elas arrumam esses filhos por aí e criam uma família desestruturada, criam crianças sem referências de família, e principalmente, no caso quando é um filho homem, né, um Enzo, cria um homem, um menino, sem uma referência do que é ser homem, sem uma referência do que é ser dessa questão paterna, né? O pai sempre vai estar afastado, distante do filho, por mais que ele tenha uma proteção da justiça, se o cara for muito sortudo, para conseguir visitar a criança sempre e tal, mas mesmo assim não é a mesma coisa de ter o pai dentro de casa, ter aquela rotina do macho referencial dentro de casa. E as mulheres, como eu falo sempre aqui, se fazem de vítima e usam a questão da responsabilidade para se vitimizar. Eu falo sempre que o feminismo é a ausência de responsabilidade. O que eu estou querendo dizer com essa conversa toda que eu estou falando aqui? A mulher faz o que quer, se diz empoderada, e na hora que a responsabilidade cai no colo dela, ela começa a se esquivar, né, e tentar arrumar um culpado para a história, para jogar a responsabilidade, né, e a culpa. Então ela vai pra farra, vai pra festinha, transa com todo mundo na cidade, do bairro, da festa, da escola, da academia, do trabalho. Aí de repente aparece grávida. Aí responsabilidade para bancar essa festa toda é o pai, a lei prevê isso. A responsabilidade para bancar isso é o Estado, que também tem um monte de programa assistencial para ficar ajudando essas emissol. Até mesmo o programa de assistência de residência, né, programa assistencial nessa área. E na questão social, a mulher se faz de vítima, né? Tipo assim, ela tem que ser fragilizada de alguma forma para que o holofote fique em cima dela e ela possa tirar vantagem, né, disso. Não é à toa que elas têm tantos benefícios na lei. E como é que ela vai falar que a situação dela ter um filho é algo pesado, algo, né, assim, difícil, se a culpa é dela mesma? Ela não fez filho, o homem não foi lá, botou a arma na cabeça dela e fez um filho nela na marra, só pra punir ela, pra sacanear ela. Ela fez porque ela tava na putaria transando todo mundo. Então, qual é a grande questão? Ela puxa pra si vamos dizer assim, um perdão, não sei se essa é a melhor palavra. A mulher puxa para si um perdão da sociedade por ela ter sido promíscua através da inocência dos filhos dela. O que eu quero dizer com isso? A mulher fica na putaria, vamos dar exemplo aqui, o exemplo clássico. A mulher fica na putaria, saindo com todos os tipos de cafajestes, né, os Zé Droguinhas, aí de repente ela parece grávida e tem um filho do Zé Droguinha lá da cidade. Aí, o que acontece? Foi falta de responsabilidade dela. Até porque muitas das vezes, várias pessoas advertiram ela que aquele cara não prestava. E ela assistiu sair com aquele cara e de repente teve o filho dele. Aí nasceu a criança. Aí o que a gente ouve falar o tempo todo por aí? Ah, a criança não tem culpa. Ah, a criança é inocente. A criança não pode pagar pelos erros da mãe. Ah, a criança não pode pagar, não tem culpa
por ter o pai que tem. Aí a inocência da criança passa a ser a justificativa para que a mãe seja ajudada. Vou dar um exemplo bem desenhadinho aqui para vocês. Vamos supor que tem uma mulher jovem, bonita, e de uma família, né, não estou falando de dinheiro não, mas assim, de uma família boa, né? Uma família tranquila, que não tem um histórico de, vamos dizer assim, escândalos dentro de casa, né? Uma família com a moral ilibada, vamos dizer assim. E ela tem vários pretendentes. Mas o que acontece? Que a gente sabe que isso acontece o tempo todo. Ela vai escolher ficar saindo e transando justamente com o piorzinho ali da cidade dela ou do bairro. O maior bandidinho que tiver. Aí o pai dela e a mãe dela tenta afastar a filha do bandido, chama a atenção da filha, tenta conscientizar a filha, em tentativas mais extremas que eu mesmo já vi, inclusive dentro da minha família, eles pegam a filha e levam para outra cidade, manda ir passar um ano na casa de parente longe, enfim, tenta de toda forma tirar a mulher das mãos de um cara safado, de um cafajeste. E a mulher, ela insiste, ela dá um jeito, ela vai ficar encontrando com esse bandido. Aí de repente apareceu grávida. Engraçado que na hora que engravida parece que sossega, né? Aí parece que resolve se afastar do cara. Pelo menos muitas das vezes eu vi dessa forma, né? Ou seja, na hora que estragou a vida, aí parece que fica feliz. Aí sossega. Aí o que acontece? Na hora que a mulher termina com um filho de um bandido, de um cafajeste ou alguma coisa assim, aí pronto, começa a história. Não, a criança não tem culpa. Aí você começa a dar cuidados e atenção para a mãe, ajuda ela financeiramente, na questão do governo, por exemplo, criam-se leis que privilegiam elas têm, por exemplo, preferência em conjuntos habitacionais para poder ter em casa, né? Tem agora incentivos e mais incentivos dentro de outros projetos sociais. E a questão que se diz é o quê? A criança não tem culpa. A criança não tem culpa. E por a criança não ter culpa, a mãe é absorvida nessa história também. Porque a falta de responsabilidade foi da mãe, né? Então assim, pra vocês verem como é que é interessante. Vocês me desculpem eu ter me perdido aqui um pouco, porque eu estava tirando o ruído aqui que ia começar na caixa de som. O pessoal vive reclamando. Com relação às Valentinas e os Enzo, era isso que eu tinha para falar. Que a mulher depois se faz de vítima apoiando na inocência da criança. A criança vai pagar pelos erros da mãe, porque se você fosse pensar na ponta do lápis, tipo assim, você arrumou filho com bandido, arrumou filho de um pai irresponsável, agora a responsabilidade é sua, então se vira. Antigamente era assim, né? A mãe que fizesse isso, ela tinha que matar no peito e assumir a responsabilidade da criação do filho. Inclusive, vocês se lembram que antigamente o Código Civil, eu acho, na legislação antiga, tinha distinção entre o filho legítimo e o filho bastardo. O filho bastardo não tinha qualquer direito, por exemplo, de herança referente ao pai dele e tudo mais. E o que era isso? Era uma espécie de punição ao filho pelos erros da mãe. E hoje a nossa sociedade entende que isso é descabido. Não, a criança não pode pagar pelos erros das mães. Aí o que acontece? As mães continuam fazendo erro à torta e direita, felizes e tranquilas. Porque sabem que nada vai acontecer com elas. Elas vão ser, né, presenteadas, porque elas puxam para si essa inocência da questão da criança. Tadinha, a criança não tem culpa. A criança vai pagar pelo erro da mãe? E pior, eles nem falam nisso, né? Eles falam a criança vai pagar pelo erro do pai, como se o pai fosse errado na história, né? Porque a mulher e o movimento feminista, né, culpam os homens por tudo e não assumem responsabilidade de nada. Bem, o que eu queria falar com relação à questão de comentários aqui do canal, parece de vez em quando aqui uns caras que falam as bobagens, né? Que vocês reclamam de tudo, vocês são homens fracassados, vocês são viados, enrustidos, vocês são punheteiros, se a mulher é mais velha, não vale. Se a mulher é mais nova, não vale. Se a mulher é casada, não vale. Se a mulher é solteira, não vale. Se a mulher tem filho, não vale. Se ela não tem filho, também não vale. Bem, essas pessoas que têm essa mentalidade, cara, primeiro de tudo, tá fazendo o que aqui no canal? Segundo, se você realmente acredita no que você tá falando, dê um exemplo pra gente. Vai lá, arrume essas mulheres modernetes, põe dentro na sua casa e depois conta pra gente como é que foi o final da história. Beleza?
Bem, MGTOW não é ódio às mulheres. Se alguém tiver uma opinião deturpada sobre MGTOW e principalmente sobre o meu canal, cara, pega meus vídeos desde o começo e assista primeiro todos, antes de formular uma opinião sobre a minha vertente, a minha forma de enxergar MGTOW, tá? Porque você vai ver que não é ódio à mulher, né? Até porque eu gosto muito de comer GP, transar com GP. Se eu tivesse ódio à mulher, eu não ia nem querer estar me envolvendo com GP. Outra coisa que acho que é até primordial, como é que eu posso ter ódio à mulher se eu nasci de uma? Eu acho que você aí que tá falando bobagem também deve ter nascido de uma, né? Até onde eu saiba, o útero artificial ainda não está em funcionamento para reprodução humana. Então você nasceu de alguma mulher. Então eu não posso ter ódio de mulher porque é incoerente, é irracional. Mas a questão que a gente fala aqui no mundo MGTOW é o seguinte: as mulheres balzacas, com filho ou sem filho, não importa, já passaram pelo carrossel de pica, ficaram na putaria, e ou chegaram na idade avançada solteira porque quiseram ficar na putaria, ou pior, ou elas arrumaram aí durante a vida algum cara para ela colar, para ela casar, depois ela arrancou o patrimônio do cara e ficou solteira de novo e continuou no carrossel de pica. E de repente chegou um momento que ela, não, agora eu preciso de um otário para encostar. Aí ela fica tentando se fazer de santinha, de boazinha. Mas se ela tá solteirona lá na frente, lá na idade avançada, é porque... Qual é a razão que ela ficou solteira? Essa é a grande pergunta. E é por causa da promiscuidade, por causa dessa onda feminista. Então não presta, não presta. As mulheres novinhas também é a mesma coisa. Tem as feministas assumidas e tem as conservadias, né, que se fazem de santa. Todas elas estão contaminadas com o feminismo. Então não adianta, você vai pegar uma mulher que vai ficar te chifrando, vai ficar te zoando com a tua cara, vai querer tirar vantagem de você. Se você tiver um filho ou colar com ela um pouco, daqui a pouco ela separa, arranca dinheiro seu, ou então dá uma falsa acusação sobre você na justiça. E então assim, não tem. Mulher sem filho é a maior vagabunda que tem. A que tem filho também vagabunda, só que ela deu um mole e engravidou de um dos caras que ela transou. Aí você fica falando assim: ah não, tem mulher decente. Tá, bacana, você encontra uma mulher decente, uma mulher unicórnio. Quem garante que no outro dia ela já não virou uma feminista? Porque o feminismo está aí esparramado para todo lado. As mulheres, elas não pensam sozinhas, elas pensam em coletivo, né? Um exemplo disso é a moda. Se uma mulher acha bonitinho uma saia curta amarela, entrou na moda, já era. Todas as mulheres vão querer, não vão sossegar enquanto não comprarem uma saia curta amarela. Elas não pensam sozinhas. O único jeito que tem de você conseguir encontrar uma mulher unicórnio e viver bem com ela é se você pegar ela e levar para a ilha deserta e manter ela isolada de qualquer outro tipo de mulher, porque senão uma contamina a cabeça da outra. Você casou com uma mulher donzela, decente, do lar, de repente você dorme, no outro dia quando você acorda, você já acordou com a feminista doente no seu lado, que está cobrando para você, marido dela, para ela poder transar contigo. Tem relato disso aqui no canal MGTOW direto, de casos que inclusive tomaram um noticiário. Mulher cobrando pro marido para ele transar com ela, ou cobrando do marido para ele poder ter o direito de comer o cu dela, da própria esposa. Uma doideira assim. E aí? É isso que é o mundo moderno? É melhor se afastar das mulheres, é melhor ficar isolado, cara. GP tá aí, GP tá aí. NoFap, boneca sexual, enfim, qualquer alternativa que você utilize. Mas o que não pode é você se deixar, né, ser um cordeirinho indo para bate nessa história. Então a conscientização que a gente faz aqui é essa, não é ódio à mulher, mas infelizmente o feminismo, que é o nosso grande alvo de combate, né? O feminismo está praticamente em todas as mulheres hoje em dia. Qual mulher hoje que não está contaminada pelo feminismo? Então assim, nosso ódio, o nosso ataque, né? E as nossas defesas que a gente cria também é em relação ao feminismo, entendeu? Não é em relação à mulher. Mas infelizmente as mulheres praticamente todas hoje estão contaminadas com o feminismo. E as que não estão contaminadas é questão de um estalinho de dedos, assim, ó. Um estalar de dedos já era, elas se contaminam, porque uma mulher influencia a outra. Agora, volto a dizer, se você acha que a gente está errado, primeiro de tudo, você não tem nada que tá aqui no canal. Segundo, se você acha que a gente está errado, cara, vai lá, beleza, pula de cabeça. Dá exemplo pra gente. Pula na piscina de água fria e depois fica gritando pra gente: vem que tá bom, vem que tá bom, vem que tá bom. Né? É aquela piada famosa sobre o cara que casou, né? É isso que eu tinha pra falar pra vocês, galera. Mais uma Red Pill aí. E estamos aí na parada.